hora de dar a volta por cima com a pastora Leila Lobo. Nós vamos meditar na palavra do Senhor agora, lembrando para você que eu tenho uma página no Facebook, o facebook.com/pastora Leila Lobo. Todas as mensagens que nós ministramos aqui no rádio, daqui a pouco vai para o Facebook. Aí, se você quiser ouvir de novo, se você quiser pedir alguém para estar seguindo a nossa página, é facebook.com/pastora Leila Lobo. facebook.com/pastora Leila Lobo. Aí você já tem várias mensagens lá. Tem o título da mensagem, é só você clicar em cima que você vai começar a estar ouvindo a palavra de Deus. Então você aproveite, convide alguém para acessar a nossa página, para curtir, para seguir a página e ser edificado pela palavra de Deus, como você tem sido. A palavra tem feito bem para você, a palavra tem dado uma direção para a sua vida, tem curado você, tem consolado, confortado, santificado. Então, uma outra pessoa também está precisando desse socorro. Então você indica para ela, peça para que ela acesse em nome de Jesus. Então nós vamos hoje meditar na palavra de Deus, num texto que está, o nosso ponto de partida vai ser o Salmo 18. Salmo 18 é o ponto de partida. A partir do versículo 35, vamos para o versículo 37, Salmo 18, versículo 37, que é nosso ponto de partida. O texto fala assim: persigo os meus inimigos e os alcanço, não volto senão depois de os ter consumido, atravesso-os de modo que nunca mais se podem levantar, caem debaixo dos meus pés. Pois me cinges de força para a peleja, prostras debaixo de mim aqueles que contra mim se levantam. A gente tem uma outra versão do versículo 37 que fala: persegui os meus inimigos, os alcancei, só voltei depois de os ter consumido, atravessei-os de modo que não puderam mais se levantar, caíram debaixo dos meus pés. Então, isso aqui é uma guerra espiritual, uma batalha espiritual que nós travamos todo dia com alguma coisa. Pode ser com um pensamento fixo de uma coisa ruim, te impulsionando e te assediando a ter atitudes que não agradam a Deus. Pode ser um desejo, pode ser um sentimento, pode ser uma paixão, uma loucura, um encantamento, pode ser uma enfermidade, pode ser uma baixa imagem, uma baixa estima, pensamento de inferioridade, de complexo de inferioridade. Pode ser um sentimento de rejeição, um sentimento de abandono, uma enfermidade física ou uma enfermidade moral, que são mágoas por causa de rejeição, por causa de ingratidão, tristeza, angústia, por causa de situações difíceis que todos nós atravessamos. Porque naquele tempo, esse salmo é um salmo de Davi, naquele tempo os inimigos eram pessoas.
Antes de Jesus, os inimigos eram pessoas. Depois que Jesus foi à cruz e que ele venceu todos esses inimigos, todo o inferno, principado, potestades e dominadores, Jesus venceu ali na cruz do Calvário. Então os nossos inimigos não são pessoas. A palavra de Deus fala na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, que fala sobre essa batalha espiritual, sobre a armadura de Deus para estarmos enfrentando esses inimigos no dia mau. Então Paulo falou aqui em Éfesos, no capítulo 6, no versículo 12, ele diz: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Então, os inimigos que nós perseguimos, que nós atravessamos, que nós jogamos no chão, que nós colocamos debaixo dos nossos pés e vencemos esse inimigo totalmente, até que ele não tenha como se levantar, não é uma pessoa. Isso é muito bom falar, porque tem pessoa que acha: fulano é meu inimigo. Não, fulano está sendo usado por um inimigo, está sendo usado pelo diabo, está sendo usado pelo inferno, mas ele não é o inimigo. Então muitas vezes nós estamos lutando erradamente, e tem pessoas que até ora pedindo a Deus, vai para esse lado, você pode ter certeza, é uma loucura, mas isso acontece. Começa a pedir a Deus para essa pessoa, mas contra a pessoa. Senhor, envergonha essa pessoa. Senhor, dá um castigo a essa pessoa. Mostra para essa pessoa. Está orando errado. Porque na nova aliança, Jesus falou assim: ame, ajude, dê pão, dê água para essa pessoa que está te fazendo mal. Jesus falou isso. Jesus não mandou você fazer mal para a pessoa que está sendo usada pelo inferno para te prejudicar. Então, tem muita gente que está equivocado com essa batalha espiritual. Porque se a nossa luta fosse contra carne e sangue, a batalha não ia ser espiritual, ela ia ser carnal. E as pessoas iam brigar assim, de se estapear. E isso você tem visto, isso acontece. Tem muita gente que briga mesmo com a outra, de dar soco, de dar pontapé. E nessa esfera carnal nós não ganhamos. Porque Deus não vai te dar vitória nisso aí. Deus mas não vai dar vitória. A nossa vitória é conquistada com as armas espirituais que Deus nos dá no mundo espiritual contra o inferno. O inferno está usando uma pessoa. O que eu faço? Senhor, liberta aquela pessoa, demônio que está usando essa pessoa aí, eu te repreendo da vida dessa moça, eu te repreendo da vida desse moço, desse rapaz, desse homem, dessa mulher, dessa jovem, em nome de Jesus. Senhor, abençoa essa moça, abençoa esse rapaz, e você vai orando assim, é assim que se vence. Então, nós não perseguimos uma pessoa, mas o inferno sim. O inferno, a palavra de Deus mostra para nós que nós temos que resistir ao diabo. Não, mas é isso, é o que está na palavra de Deus. A gente vai ver aqui em Tiago, eu li Efésios 6 e 12 para você, agora eu vou ler Tiago, no capítulo 4, e no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E como que começa essa resistência do inimigo? Como que ele vem te confrontar e vem confrontar a mim? Como? Ele vem mentindo, ele vem enganando.
Ele vem para fazer você acreditar e eu acreditar, nós acreditarmos que Deus não é fiel, que Deus não está cuidando de nós, que a nossa oração não está sendo ouvida, que Deus não está cuidando da nossa família, porque se Deus estivesse cuidando eu não estava com essa dívida, eu não estaria desempregado, que Deus não me ama. Ele começa a contar um monte de mentira de acordo com as nossas circunstâncias. Você está vivendo uma circunstância difícil, eu estou vivendo, todo mundo está vivendo uma circunstância difícil em alguma área. O inimigo sabe que você está ali enfrentando aquela situação e ele começa a chegar e falar: Deus não te ama. Se ele te amasse, você não estava passando por isso. Ele te abandonou porque você sempre foi uma pessoa dedicado na obra. Você sempre foi uma pessoa fiel a Deus e olha o que está acontecendo com você. Aí ele começa a vir. É nesse tempo que o inimigo vem. Ele vem nesse tempo. No tempo que você está fragilizado por alguma batalha, alguma luta, ele encosta. Porque o único que pode te ajudar nessa batalha é Jesus. A tentativa de Satanás é colocar você contra Jesus, contra o único que pode te ajudar. Aí ele vem com tudo. Então, nesse tempo, é o tempo do combate, que Paulo chama combate da fé. Esse tempo é o tempo de você resistir ao inimigo com a verdade da palavra de Deus. Por isso que o texto começa assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu só me sujeito a Deus quando eu conheço a palavra de Deus. Quando eu sei dos meus direitos em Deus, que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, e os deveres que eu tenho para com Deus, de amar a Deus, de obedecer ao Senhor, de fazer a tua vontade, de andar nos caminhos do Senhor. Eu vou me sujeitando a Deus, e a obediência traz autoridade para a nossa vida, para podermos resistir ao inimigo. Muita gente só conhece a metade desse capítulo 4, versículo 7. Muita gente fala assim: Tiago 4,7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas Tiago 4,7 não é só isso, ele tem um contexto de submissão a Deus e de sujeição à palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então você vê que essa segunda parte depende da primeira. Sujeitai-vos, pois, a Deus não está isolado de um contexto, está dentro do contexto desse versículo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resistir ao diabo depende de se sujeitar a Deus. E muita gente quer resistir ao diabo, mas ele não quer obedecer. Ele não quer obedecer a palavra. Deus está mandando ele ir para um lado, ele quer ir para o outro. Deus está mandando ele fazer uma coisa, ele quer fazer outra. E ele faz outra mesmo. Aí depois quer ter autoridade para vencer o inimigo. Não tem autoridade. A autoridade está no poder do nome de Jesus e numa vida submissa e obediente à palavra de Deus. Então eu vou perseguir o inimigo? Como que eu vou perseguir? Como que eu vou resistir? Primeiro, eu tenho que me sujeitar a Deus. E eu falei aqui para você como que esse combate começa. Ele começa quando nós passamos por situações, qualquer situação difícil. E eu já até li aqui, que está lá em Hebreus no capítulo 10, quando que esse combate começa. Hebreus 10, versículo 32. Que fala assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Então, o que é isso? Quando você foi iluminado, nós já falamos aqui, quando nós ouvimos a palavra. Você está aí numa situação, você coloca essa situação diante de Deus e Deus te dá uma resposta. Normalmente, antes do milagre, ele envia uma palavra. O Salmo 107, versículo 19 e 20 fala assim: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e o Senhor os ouviu
Ouviu. E enviou a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que lhes era mortal. Então, primeiro a oração, colocando a situação diante de Deus, resposta de Deus com a palavra e o milagre depois. Normalmente é nessa ordem. Isso não é, vamos dizer assim, né, uma regra. Aonde há o Espírito, a liberdade. Deus pode fazer sem nada. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: antes que eles clamem, eu vou ouvir. Às vezes você tem um problema que você nem sabe que tem. Você só sabe que tinha. Olha a loucura. Porque Deus entra, te dá um livramento, aí depois que Ele te dá o livramento, que você descobre que tinha aquele problema. Pode acontecer. Não é sempre, isso não é uma regra. Mas normalmente é assim. Primeiro o clamor pela necessidade que você tem. Depois Deus envia a palavra, depois o milagre acontece. Quando nós cremos na palavra que Ele enviou. Então, quando Ele envia essa palavra, o inimigo vem para quê? Para desmentir essa palavra. E como ele desmente? Ele desmente de várias formas. Desmente dizendo que Deus não falou nada para você, que aquela palavra não era para você, era para uma outra pessoa que estava ali naquele lugar. Ou se você estava ouvindo sozinho, ele começa a dizer que não foi para você, que isso é coisa da tua cabeça, e ele quer primeiro te convencer que a palavra não é para você. Quando você começa a crer na palavra, ele fala que é mentira, que aquilo ali não tem possibilidade nenhuma de acontecer, e começa a mexer na situação por cima. Na raiz ele não mexe. Ele começa a mexer por cima para você achar que realmente não tem jeito. Mas se você continua crendo, aquilo vai parar. E vai se estabelecer o que Deus disse. Agora, esse combate que é travado quando você recebe a palavra, e que o inimigo vai mostrando fatos contrários para te desanimar, para fazer você desistir, quer ver? Quer ver vir fato contrário a dar com pau? Quer ver? Começa a orar por uma pessoa. Pode ser filho, vizinho, alguém que Deus mandou você orar, qualquer pessoa. Aquela pessoa vai começar a ficar contra você. Aquela pessoa vai começar a te tratar mal. E aquela pessoa vai piorar naquilo que você está orando por ela. Isso é o começo. Para quê? Para você não querer orar mais por ela. Para você não acreditar que Deus vai fazer uma obra nela. Para você abandonar aquela pessoa. E muita gente para, porque não sabe, porque não conhece a palavra de Deus, não sabe esse texto que diz que o inimigo tem que ser resistido, e que depois que você é iluminado com a palavra, você passa por combate de aflição, o inimigo o tempo todo querendo te provar que você não vai ter vitória, que teu filho não tem jeito, querendo te provar pelos fatos que a tua filha não muda, teu filho não muda, teu marido não muda, que teu casamento é um casamento arrasado e que você não vai chegar, e que você não tem chamado, que você está visitando, que você está louvando, e que você está indo no hospital, que você está numa célula, que você está indo na casa de alguém orar, mas você não tem chamado nenhum, você só está indo porque você não tem para onde ir, aí você vai de besteira, você só está indo de fogo de palha, daqui a pouco você para. Um monte de gente fala isso. Eu estava indo muito bem, mas aí uma pessoa me chamou e falou: você não tem chamado não, isso tudo aí é fogo de palha, daqui a pouco você para. Não precisa nem esperar daqui a pouco, ela para no minuto seguinte. Gente, a facilidade que as pessoas têm de acreditar no diabo é incrível. E nós precisamos crer na palavra que Deus tem enviado para nós. É ela que vai se cumprir. O inimigo vem porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. É hora de você perseguir esse inimigo, se submeter a Deus e a palavra dele, conhecer teu direito na palavra e conhecer teus deveres na palavra, e ficar de pé em nome de Jesus, e pegar a espada do Espírito que está na armadura que Deus deixou para nós enfrentarmos esse inimigo. Pegar a espada do Espírito e perseguir ele, não a pessoa, mas esse mentiroso que quer te convencer que você não é de Deus, que a tua família não é de Deus, que você não tem chamado, que você
não deslancha, que tudo que você começa, você não termina. Você já pode ter até agido assim, por falta de conhecimento da palavra. Mas agora você não vai agir mais. Você sabe que você pode vencer, porque você é mais do que vencedor em todas as coisas. A palavra de Deus diz isso em Romanos capítulo 8, 37. Filipenses 4, 13 diz que você pode todas as coisas em Jesus que te fortalece. Então você pode passar por essa aflição, por esse deserto, por essa angústia, porque o Senhor está com você e Ele vai te dar vitória. Ele é o teu ajudador, Ele é o teu abençoador. Ele é o teu Deus. Então é tempo de você levantar a tua cabeça. É tempo de você não desistir. É tempo de você não retroceder mais. Porque olha, o inferno, ele sabe todas as vezes que a gente retrocede. Porque quando ele veio para lutar, você não resistiu e ainda voltou para trás. Então o inferno sabe que toda vez você retrocede. O inferno conhece teus pontos fracos. Mas você não sabia como enfrentar essa fraqueza, essa luta, esse ponto fraco. Mas agora você está sabendo. Você enfrenta com a espada do Espírito. Você enfrenta com a palavra de Deus. Você enfrenta com a fé. Porque você pode todas as coisas em Jesus que te fortalece. Você vai enfrentando, você vai enfrentando, você vai enfrentando, você vai resistindo. E Ele que veio para parar você. Ele veio para te destruir e você começa o quê? A avançar. A avançar no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. E nós vamos ver o versículo 38 de Hebreus 10 que fala: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, quando eu recuo, eu estou recuando para a perdição. E quando eu avanço, eu estou avançando para a vitória. Eu estou avançando para a conservação da alma. Nós vamos ver também um texto que está aqui na carta de Pedro, do apóstolo Pedro. Nessa questão de resistência, ele fala assim, 1 Pedro 5,8, ele fala assim: sede sóbrios. O que é ser sóbrio? Centrado. Você é uma pessoa centrada. A sua mente não está indo para um lado para o outro. Uma hora você está aqui, depois você está lá. Não, você é uma pessoa equilibrada. O que traz esse equilíbrio para a nossa vida? É o Espírito Santo. É Ele que traz. Agora, como que isso acontece? Como que isso vem? Isso vem com relacionamento com Deus diário. Porque evangelho não é regra. Evangelho não é um grupo de leis, e um grupo de regra, e um grupo de preceitos. Isso era lei. Evangelho é relacionamento com Deus. É um relacionamento com Ele. Então, à medida que eu vou falando com Deus todos os dias, eu vou procurando saber a vontade de Deus para a minha vida, eu vou passando tempo com Ele, vou passando tempo ouvindo a palavra, meditando na palavra. Então, esse relacionamento traz esse equilíbrio para a minha vida e para a tua vida. Então, a pessoa quer vencer, a pessoa quer conquistar, a pessoa quer resistir, mas ela quer fazer isso sem um contexto com Deus, uma história com Deus, um caminho com Deus, um relacionamento com Deus. A pessoa acha que é assim, num estalo. Não. Tem que ter um crescimento espiritual, tem que ter uma vida com Deus, tem que ter uma busca, tem que ter comunhão, tem que dar prioridade para Ele, tem que buscar. Então Pedro falou aqui: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, tá vendo? Ele não falou gente, falou diabo. Anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Então essa situação é um inimigo perto, mais perto de nós está o anjo.
Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, que está sujeito a Deus, submisso a Deus, submisso à palavra de Deus, e os livra de todo mal. Então, ao nosso redor está o anjo. Ao nosso derredor, mais longe de nós um pouco, porque entre o diabo e nós está o anjo do Senhor. Então, ao nosso derredor está esse diabo, procurando a quem possa tragar. Aí, o que Pedro falou para eu e você fazermos nessa situação? Isso tudo que a gente está falando é de combate. Pedro falou assim, versículo 9: ao qual resisti firmes na fé. Esse inimigo que está ao nosso derredor, Pedro falou assim: resista a esse inimigo firme na fé. Firme na fé é o quê? Firme na palavra. Não é duvidando da palavra, é crendo na palavra, andando na palavra, confessando a palavra, repreendendo esse inimigo, firmado numa palavra de Deus. Isso também aponta para conhecimento. Ninguém vai se firmar numa coisa que não conhece. Ninguém vai viver uma coisa que não conhece. Ninguém vai confessar uma palavra que não conhece. Então tem todo esse aparato. Tem que conhecer. Ah, pastora, mas é muito difícil. Difícil é você perder de um derrotado que já foi vencido na cruz. Porque esse inimigo que está ao nosso derredor, ele é derrotado. Agora, você sabe que ele é derrotado? Você sabia que ele foi vencido na cruz? É a partir do conhecimento e da vitória da cruz que você vence ele. Porque você vai dizer para ele: você já foi vencido na cruz. Você não tem poder sobre a minha vida. As tuas obras foram destruídas na cruz. Eu já sei, inimigo, que você veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para me dar vida e vida com abundância. É isso aí que é combate. Agora, se você não sabe nada, eu não sei, então vai procurar saber. Vai ouvir a palavra, vai ler a palavra, vai estudar a palavra de Deus, vai para a casa de Deus, para as reuniões, para ouvir. Liga o rádio, liga ali na televisão e quem está ensinando a palavra. Vai lá para a internet, vê quem está ensinando, quem realmente está pregando um evangelho genuíno. Vai enchendo a tua vida da palavra de Deus. É isso que vai te dar vitória. Aí Pedro falou: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos do mundo. O que Deus está falando aqui? Não é só você que está sendo tentado. Não é só você que está sendo assediado. Não é só você que está sendo perseguido. Não é só você que está com desemprego. Não é só sua família que está passando por situações difíceis. Tem muita gente passando no mundo. E a arma é a mesma. É pegar a espada do Espírito. É pegar a palavra. É se relacionar com Deus. É procurar se relacionar. É chamar Deus para a tua vida, para a tua convivência. Porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. É ficar com Ele o tempo todo. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E outra coisa, gente, a gente tem que parar de buscar a Deus só no tempo que está passando uma luta. Isso não é relacionamento. Isso é como se Deus fosse ali um advogado. Você precisou, você vai lá, depois, quando você precisar de novo, você volta. Nós estamos perdendo muito. Então, estamos perdendo Deus. Estamos deixando de desfrutar Deus, a presença gloriosa dEle, o guiar do Espírito Santo, a comunhão diária com Ele. Isso é maravilhoso. Não tem dinheiro que compre isso. Não tem dinheiro que pague isso. E nós vamos estar orando agora, em nome de Jesus Cristo, pela sua vida. E amanhã nós voltamos aqui, continuando esse assunto de resistir o inimigo. Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos a tua vitória sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. E nós repreendemos em nome de Jesus esse desânimo, esse abatimento, essa tristeza, essa cegueira, essa falta de conhecimento, esse espírito de engano,
que não deixa as pessoas se submeter a Ti e resistir à Tua palavra, e faz com que elas acreditem em qualquer coisa. E acredite em qualquer coisa que afasta as pessoas de Ti, afasta do combate, afasta de resistir, e nós só vencemos aquilo que enfrentamos, aquilo que resistimos. Em nome de Jesus, nos ajuda a andar na Tua palavra, nos ajuda a andar na fé, a viver pela fé, a viver a partir de uma palavra. Nos ajuda a conhecer a vitória da cruz e andar na vitória da cruz, e andarmos vitoriosos em fé, triunfando nas batalhas, com a nossa cabeça erguida, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Traz vitória para nós em todas as lutas que temos enfrentado, porque nós somos mais do que vencedores, e o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque não é à toa que o seu nome é Emanuel, Deus conosco. O Senhor está conosco, o Senhor está na nossa vida, o Senhor está do nosso lado, o Senhor está andando conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo. Nós voltamos amanhã nessa mesma sintonia, 98.7 FM, Rádio Aliança. Jesus em primeiro lugar. Um beijo no teu coração. Amém.